A nossa identidade se revela, sobretudo, por aquilo que nós fazemos a partir do que somos, e não só pelo que dizemos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a nossa identidade, sobre aquilo que nós somos de fato. E eu sei que muitas vezes, quando nós abordamos essa questão, as pessoas se confundem, às vezes elas têm dificuldade de falar sobre aquilo que verdadeiramente são. E isso decorre do fato de que nem sempre nós somos treinados, somos levados à situação de refletir sobre quem somos de fato. Agora, ter consciência de quem nós somos é fundamental para que nós possamos, de fato, exercer com segurança, exercer adequadamente o nosso papel diante da vida. E é muito importante que nós separemos a dimensão do que seja falar daquilo que somos e, de fato, ser aquilo que nós somos. Eu sei que pode parecer um pouco tautológico, um pouco confuso, mas é verdade. Às vezes nós confundimos conhecimento com ação e ação com identidade. O conhecimento ele é importante, ele tem o seu papel, ele tem a sua função, mas ele é potencial de ação. Uma pessoa pode conhecer muito e não realizar absolutamente nada. E a pessoa ela pode fazer as coisas, mas sem que aquilo esteja conectado com o que ela é. Ela agir de maneira mecânica, ela simplesmente repetir, agir de maneira ritualística, sem se preocupar com a essência daquilo que ela está realizando de fato. Agora, o que interessa em última instância não é aquilo que nós conhecemos, não é aquilo que nós fazemos de maneira mecânica, é aquilo que nós somos, a nossa identidade. Vou dar um exemplo que torna isso mais claro. Se alguém estiver num restaurante e de repente uma pessoa passar mal, ela começar a engasgar, cair no chão, a pessoa vai perguntar assim, quem for socorrer, quem está caído, vai virar para aquelas pessoas no restaurante e perguntar: escuta, alguém aqui estudou medicina? Não. Vai perguntar assim: escuta, alguém sabe fazer um diagnóstico? Não. O que a gente vai ouvir? Na maioria das vezes, alguém aqui é médico? Não é isso que a gente vai ouvir? E essa frase ela tem um sentido. Porque quando a pessoa pergunta se alguém que é médico, pressupõe-se que a pessoa, sendo médica, não só ela seja capaz de realizar determinadas coisas, mas ela tenha padrões éticos, princípios, responsabilidades, que ela vai se dedicar com atenção, com cuidado àquela situação. Ou seja, ao identificar alguém que é médico, a pessoa está buscando muito mais do que simplesmente um diploma ou alguém que seja capaz de realizar um diagnóstico específico, porque aquela situação pode exigir muito mais. Por isso, para nós, é importante que trabalhemos naquilo que constitui a nossa identidade. E a identidade é algo que vai se lapidando, vai se burilando, aperfeiçoando com o tempo. Mas o aperfeiçoamento da nossa identidade não se dá exclusivamente no campo dos conhecimentos que a gente adquire, mas, sobretudo, na prática, na repetição, até que essa prática e essa repetição se tornem parte daquilo que nós somos. Aí sim, nós estamos trabalhando a nossa identidade. E uma identidade transformada, aperfeiçoada, é uma identidade que vai refletir, que vai agir de uma maneira diferente. Por isso, lembremos da relação entre esses três elementos:
Conhecimento é importante, mas ele é potencial de ação. A ação é fundamental, mas se ela for simplesmente repetida de uma maneira mecânica, ela não vai mudar aquilo que nós somos. Mas a ação feita com responsabilidade, com diligência, com atenção, vai mudando aquilo que nós somos. E isso nos coloca diante da vida de uma maneira diferente. E a vida vai nos perguntar, quando nós estivermos diante de situações diversas, quem nós somos. Não é simplesmente em situações relevantes, sociais, não. Quando a gente estiver conversando com um filho, conversando com uma filha, a vida nos pergunta, quem é você que está conversando com essa criança? Você é um pai, uma mãe que está preocupado com a felicidade dela? Você é um pai, uma mãe que está atento à necessidade educativa dela? Porque ao nos colocar diante dessa situação, a vida nos pede uma ação a partir daquilo que nós somos. Então não basta eu dizer assim, eu sou pai, eu sou mãe, e agir de uma maneira displicente. Quando a gente está no ambiente de trabalho, no ambiente social, a vida nos pergunta, quem é você que está realizando essa atividade? E não basta a gente dizer, não, eu sou empregado, sou empregada, sou empreendedor, empreendedora, sou profissional liberal. Não. Quem é você de fato? Com que energia que você está realizando aquilo? Porque se você diz assim, eu sou uma pessoa responsável. Se a responsabilidade é parte do que você é, a maneira pela qual você realiza uma determinada atividade é diferente. Se a diligência, o carinho, a atenção fazem parte do que você é, você vai realizar aquela atividade diferente. Por isso, diante da pergunta, quem é você? Que a vida não nos faz de maneira direta, ela faz de maneira indireta, nós revelamos aquilo que nós trazemos no íntimo. E é muito perigoso que a gente se apresente diante da vida aparentando quem não somos. Por isso, preocupemos-nos em moldar, em aperfeiçoar a nossa identidade através da aquisição de conhecimento, sim, através da ação sistemática, também, mas que não paremos aí. Tornemos o que nós fazemos parte daquilo que nós somos, aperfeiçoando efetivamente assim a nossa identidade. E agora vamos ler a íntegra do versículo e do comentário que deram origem à nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, e nos diz: em resposta, o espírito maligno lhes disse: conheço a Jesus e estou familiarizado com Paulo. Vós, porém, quem sois? O comentário de Emmanuel, intitulado Quem Sois, está no 5º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que é dedicado aos comentários de Emmanuel a versículos de Atos dos Apóstolos. Nos diz o benfeitor: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos mundos terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com esfígies e identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor
são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhe o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvides vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelado pelos representantes do mal que vos perguntarão quem sois. Uma página de Emmanuel que nos ajuda a refletir sobre aquilo que nós somos de uma maneira mais profunda, não só daquilo que nós dizemos ou que nós conhecemos, que nós fazemos de maneira mecânica, mas sim em relação à nossa essência. E o desafio para hoje é que nós comecemos a trabalhar naquilo que nós somos. E aqui o exercício é simples, mas extremamente poderoso. Diante de uma tarefa, diante de uma atividade, seja no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, no ambiente social, das nossas relações, antes de realizar a atividade, nós vamos nos perguntar o seguinte: quem sou eu? Quais são as minhas características? Quem eu de fato sou? E quando vier respostas a essa pergunta, vamos procurar agir de conformidade com aquilo que nós somos. E assim nós vamos colocando em prática esse mecanismo de aperfeiçoar o que nós somos, para que possamos um dia chegar ao ponto de responder: sou alguém que coopera com Cristo em favor do bem, da paz e do progresso da humanidade inteira. Mas só chegaremos lá cuidando das atividades que a vida nos apresenta no dia a dia, de maneira mais consciente, a partir daquilo que nós somos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.